Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Polistúdio, nosso estúdio de polidense, arte e danças, Gaia Poli, a maior fabricante de barras da América Latina, e Rolling Brand, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. E falando nas nossas patrocinadoras, aproveita porque a partir do dia 3 de julho todo o site da Rolling vai entrar em promoção. Acompanhe nas redes sociais e na newsletter da Rolling. E para as nossas ouvintes, um desconto exclusivo. É só botar o cupom Mesa de Barra e você ganha mais 10% de desconto. Um uso por CPF. E a nossa patrocinadora Gaia Poli está completando 10 anos de vida. E para comemorar em grande estilo, eles resolveram fazer várias ações e o mais novo lançamento é a linha Essencial. Eles resolveram relançar uma das primeiras linhas da Gaia com a tecnologia Gaia, mas com preços que pararam no tempo. São poli por menos de R$ 1.200. Então, para garantir a sua barra, é só mirar no QR Code que está na tela ou acessar gaiapoli.com e garantir sua barra. Mesa de Barra. Eu sou Roberta Martins, professora de dança, sócia fundadora do Pinup Polistúdio, e hoje estamos aqui com as psicólogas e psicanalistas Carolina Martins e Thaís Ataíde. Oi, gente! Eu sou a Carol Martins, professora de dança, também sócia aqui no Pinup, psicóloga, psicanalista e as outras coisas que talvez eu lembre depois de falar. E artistas, né? E artista! Oi, gente. Obrigada pelo convite. Sou Thaís Ataíde, sou psicóloga, psicanalista, trabalho na clínica e hoje faço pós-doc sobre neurose cultural brasileira e português na UERJ. Uau! E você também é degustadora de memes. Isso é muito importante, degustadora de memes. Eu amo essa descrição que tá no seu Instagram. Degustadora de memes é perfeito. Esse é o episódio O Tempo Presente é Sempre Mágico. Uma conversa sobre a percepção do tempo e a sua passagem, o tempo do nosso corpo e o espírito do tempo atual. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que sempre esteve na ordem do dia, né? O tempo. E eu vou começar contando uma história e eu acho muito legal e muito bonito que seja minha irmã aqui, porque é uma história da nossa família, da infância. Meu pai dirige, né? Ele é motorista, então ele sempre dirigiu e a gente viajava muito de carro. E viagem de carro é cansativa, né? Então as crianças lá atrás, 3 crianças fazendo bagunça. Por acaso é o meu irmão ali na câmera, então também muito bonito, muito interessante, né? Que a coisa aqui esteja toda em família. A gente sempre queria saber quando que ia chegar, né? Quando que finalmente a gente ia chegar lá no destino. E a gente perguntava, quanto que falta? E meu pai sempre respondia, falta meia hora. Podia faltar 4, 5 horas, 15 minutos, 1 hora, meia hora. Mas ele sempre respondia, né, rindo ali nessa brincadeira, que faltava meia hora. Porque a questão não era o tempo, né? Mas nessa brincadeira entre pais e filhos, o tempo ele passava um pouco diferente, ele parava ali de alguma maneira. E ele também ia escrevendo as nossas histórias. E ali, sem saber, o meu pai já fazia essa aposta para o futuro, me emprestando, inclusive, eu hoje que sou psicanalista, né, uma maneira diferente de me fazer enxergar o tempo e a falta, que é uma coisa que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. A espera, ela não é essa falta que a gente tem que aprender a lidar desde cedo, né, desde muito cedo. E o mais bonito que ficou para mim é que não foram exatamente os lugares que a gente ia, tanto que eu não lembro exatamente quais eram esses destinos, né? Também não foi a demora dentro desse carro que ficou, mas foi essa meia hora, essa mágica da brincadeira, no presente e agora, né? Sendo atualizada e preenchendo essas lacunas entre o passado e o futuro. E aí é nessa mágica do tempo presente que a gente quer chegar aqui hoje. Porque dentro da gente não existe essa noção separada de presente, passado e futuro, né? A gente fala do presente, fala do passado e fala do futuro, mas dentro da gente tudo se mistura, a memória sofre rearranjos frequentes. Inclusive o passado ele é recriado frequentemente a partir de como a gente conta esse passado, né? Para as pessoas, em análise, aqui agora.
Inclusive, é o que a gente está fazendo. Quando eu conto essa história da meia hora da viagem, editando o passado no futuro, daquela Carolina criança ali, né, que está agora nesse presente atual, alguma coisa mágica acontece. Essas duas pontas são unidas e uma mágica acontece. E aí, quando eu estava pensando, né, nesse tema do podcast, eu lembrei que eu sou obcecada por uma série alemã chamada Dark, que tem essa trama sobre o tempo, as implicações da temporalidade na vida das pessoas, né? Uma série também sobre família. E tem uma cena muito emblemática, onde, bem no início da série, e o pai e filho estão na mesa de café da manhã, e aí o filho, ele tá aprendendo mágica, né? Então, ele tá ali muito obcecado também por essa mágica, por essa coisa que tá acontecendo. E aí ele tá fazendo esses truques de mágica, e o pai dele pergunta, mas como é que você faz isso? E aí essa criança responde, não é como eu faço isso, mas quando eu faço. E aí eu entro sempre numa viagem, né, quando eu vejo essa cena. Porque eu penso nessa ideia da mágica quando a gente olha para uma situação, e isso na dança acontece muito, e a gente se pergunta, mas como é que pode, né? Como é que aquilo ali acontece? E a questão é, quando aquilo ali começou a se desenvolver? Na brincadeira do meu pai, quando a gente percebia, a gente já tinha chegado no destino. Mas só é assim porque é assim que eu conto agora. E talvez seja assim que eu conto agora porque a brincadeira acontecia lá naquela época. Então eu acho que é essa a mágica. Quando, né? E para ela acontecer, o tempo precisou passar. E ele sempre precisa passar, né? Nem que sejam só alguns segundos ali na mágica. Então a gente chega aí na psicanálise. O que a psicanálise tem aí para falar sobre esse tema? Achei muito interessante quando você trouxe a história, né? Aí do seu pai, da viagem, do falta sempre meia hora, né? Falta sempre meia hora, porque a impressão que eu tenho é que é um pouco isso, né? Que as pessoas sentem, mas não necessariamente o meia hora, né? Nossa, falta tudo isso para eu chegar no lugar que eu quero. E acho que isso é uma das coisas que eu mais escuto na clínica, sobretudo quando a gente faz um recorte de marcadores sociais aí, gênero e raça. Eu quero ser muito boa, né? Eu quero ser a melhor. Eu quero fazer tudo muito bem. Eu quero ser impressionantemente boa, né? Como se isso fosse mágico, né? Olhar para esse lugar que eu quero chegar e simplesmente passar a ser assim. E o que eu acho mais fascinante na psicanálise, né, sobretudo aí na psicanálise lacaniana, é que o tempo ele não é um tempo cronológico, né? Então, quando a gente vai pensar, eu quero ser alguma coisa, não, eu fui essa coisa, não consigo mais fazer, a gente está pensando num tempo que é o tempo do sujeito, que é o tempo do inconsciente, que é um tempo que não está marcado pelo passado, pelo presente, pelo futuro, mas isso se confunde. Porque numa análise o que a gente escuta o que o sujeito faz, o que ele faz com esse tempo e como que ele pode fazer algo com esse tempo que não seja algo que traga sofrimento, né? Porque a gente sofre com essa ideia de tempo também. E aí, numa análise, a gente vai escutar o entre, né? Uma atualização que esse sujeito faz de si. Porque não importa se ele está falando, porque meu pai me levava na viagem, etc. e tal. Ele está falando isso do presente, ele está atualizando. Do que você está dizendo agora que você tem que esperar, né? Se você está falando dessa espera do seu pai, né, que é algo que marca para você, mas e hoje? O que marca? Então, a gente está a todo momento atualizando isso que fizeram com a gente. E a gente está a todo momento também fazendo alguma coisa nova, né? Pelo menos na análise é isso que a gente faz, né? Tentar sair de uma repetição. Que eu acho que quando a gente pensa na repetição, né, numa repetição de uma estrutura neurótica, é um tempo preso, né? Você está ali fazendo a mesma coisa a todo momento, está repetindo algo que causa desconforto e causa sofrimento, como essa história de eu quero ser a melhor, aí você não faz nem algo que você acha bacana para você, nem o que é possível, e nem algo que é só bom, né? Mas aí você fica numa repetição de fazer a mesma coisa todos os dias. E aí quando a gente, de alguma forma, na análise, a gente fura isso. Fala assim, mas, meu querido, você está fazendo isso por quê? A gente mostra, né, tenta mostrar que existem outras realidades,
do tempo e espaço para esse sujeito, e que isso faz com que o nosso tempo não seja vivido. Mas a gente só fica na espera, de certa forma. Vai chegar um dia que eu vou ser a melhor, né? Mas isso também não faz nada em relação a isso. Sim. E aí eu acho que a gente chega um pouquinho na dança, né? Voltando nessa ideia como mágica ali que a coisa acontece quando você olha alguém dançando. E aí, Roberta. E aí vai chegar um tempo que eu vou ser a melhor polidancer, a melhor dançarina, vai chegar um tempo que eu vou inverter, vai chegar um tempo que eu vou fazer no reverso, vai chegar um tempo que vai chegar um tempo que eu vou ter condições de apresentar uma coreografia, porque agora nesse tempo eu não tenho, né? Isso a gente escuta muito das alunas. E é isso, aí voltando nessa ideia da mágica, é muito comum, até as pessoas falando sobre nossos vídeos, nossas apresentações, a gente escutar nossa, parece mágica. De forma geral, em relação a danças ou movimentos mais complexos, mais elaborados, eu vejo muita galera tendo a percepção de que, como se aquilo tivesse sido posto ali da forma que está e não tivesse existido um processo enorme por trás. Porque, na maioria das vezes, esse processo ele não é mostrado, né? A gente nem sempre tem tempo de mostrar todo esse processo. Muito do nosso trabalho a gente mostra no Instagram, mas é isso, muito do nosso trabalho é fora das telas também. Então, o que chega ali geralmente é muito como se fosse um produto final. Não gosto de usar produto, mas acho que é um pouco disso. Uhum. E aí todo esse processo, muitas vezes, ele não é posto ali e as pessoas acham que por ele não ser posto, ele não acontece. E é isso, existem processos mais demorados, existem processos mais rápidos. No polidense, existe a pessoa que vai chegar ali com uma bagagem, existe uma pessoa que vai chegar ali completamente sedentária. De qualquer jeito, sempre existe um processo por trás. São como se fossem linhas de partida, né? Diferentes para cada pessoa. Cada pessoa vai sair de um ponto e cada pessoa também vai chegar num ponto. E aí, voltando nesse processo, na demora do processo, voltando na história também que a Carolina contou, da viagem, eu já tenho outra percepção. Eu lembro da demora, que foi o espaço de tempo mais demorado assim que eu senti na minha infância. E eu não lembro... Eu lembro do meu pai falando meia hora, mas eu lembro que, cara, não chegava. Esse lugar não chegava, só que aí ele chegou. E aí é isso, eu lembro da demora nesse tempo dentro do carro, que foi um tempo, assim, muito grande, e da chegada finalmente no lugar, que inclusive era um lugar lindo, você lembra? Era Burarama? Era Burarama, no interior do Espírito Santo. Uma delas, né? Uma das viagens. Isso. Essa viagem específica foi aqui, cara, que demora. Voltando lá para a história da dança, hoje o desenvolvimento especificamente do poli, ele é muito mais rápido, né? Hoje ele é mais desenvolvido, porque as metodologias mudaram, as metodologias foram mais desenvolvidas. Então, antes um movimento que a sua professora nem sabia como chegar, como montar, como chegar, muito menos como ensinar. Hoje isso já é um pouco mais difundido no meio da dança, no meio do poli. Então, o ensino ele acaba sendo um pouco mais rápido também. E aí a gente estava trocando uma ideia outro dia, e aí retomando para a psicanálise. Gente, muito chique estar aqui com elas. Isso de olhar uma referência, uma pessoa que é referência para você e achar que ela consegue fazer tudo, volta muito nesse infantil que nos habita, né? Não é isso? Então, é meio que como se a professora ali tivesse muito... A professora, enfim, uma artista que você admira, que você acompanha, tivesse muito nesse lugar, né? E a pessoa, a aluna, enfim, a pessoa que admira tivesse nesse lugar mais infantil, talvez, de achar que, ela chegou ali agora. Ela tentou, ela conseguiu. Só que o processo é isso, ele é muito mais demorado, né? Se é demorado, né? Fiquei pensando no que eu estava falando, né, assim, dessa coisa das redes sociais também, porque todo mundo fala, nossa, né, todo momento tem redes sociais e tal, e o que as pessoas mostram ali é um recorte da realidade, não é a realidade de fato. Mas quando a gente conhece alguém, a gente também só vê um recorte dessa pessoa. Então, a diferença, acho que, das redes sociais é que a gente está a todo momento vendo o recorte de muita gente, de forma mais rápida, né, e muito mais volumosa. Mas quando você conhece alguém e fala, nossa, essa pessoa que fez essa apresentação é incrível, e ela fez
toda a inversão, por exemplo, né? E aí eu quero também fazer isso, né? E não ver a trajetória que vocês fizeram, né? Eu acho bem interessante que vocês às vezes postam também o início, né? Como que vocês começaram, se frustraram, porque é isso, tem muita frustração até chegar no faço isso bem. E o fazer bem não é algo mágico, não é algo que, nossa, apenas amanhecia assim, né? Que nem a Beyoncé, I wake up like this. Não é assim. Tem muita frustração, porque fazer isso bem não significa ser a melhor. Significa minimamente ter passado por um processo de ensino, de aprendizado, e que tem muitos erros, né? E que é muito frustrante. E que é preciso teimosia, insistência para você continuar fazendo, né? Não tem um jeito de chegar lá rápido. Então, acho que esse tempo também que as pessoas olham, esse recorte do tempo, nas redes sociais, né, é também um recorte do que a gente faz quando a gente conhece as pessoas, né? Nossa, ela é uma pessoa tão equilibrada. Gente, mas como que você acha que a pessoa é equilibrada? Porque você viu, o que você viu nela que você achou que é equilibrada? Eu acho que isso mexe muito com o nosso imaginário, né? E são essas imagens que vêm na nossa cabeça e que são usualmente imagens que têm muita certeza, não, então tenho certeza que a Roberta e a Carol são equilibradas e fizeram tudo isso muito rápido, né? E como é importante a gente falar, né? Colocar isso em palavras. Porque aí você fala, não é rápido, não é fácil, eu não sou equilibrada. Que aí você coloca uma dúvida e também uma possibilidade da pessoa enxergar o tempo e o processo de aprendizado também de uma outra forma. E sabe uma coisa muito legal do Polydance também que eu acho interessante? Além de precisar da teimosia, da insistência, o Polydance dói, né? E esse atrito, esse contato da barra com a sua pele, ele muitas vezes afasta. Então, inclusive, eu brinco às vezes com as minhas alunas falando, cara, tem que querer muito. Tem que querer. Porque, de fato, não é um negócio, no primeiro momento, é um negócio incômodo, né? Esse atrito, o Gemini, por exemplo, que é uma inversão em que você encaixa a perna de dentro. Cara, aquilo vai lanhar a parte interna da coxa. Então, assim, lógico que com o tempo a pele vai se desensibilizando, isso também é um negócio muito bonito. Mas é isso, nesse primeiro momento vai incomodar muito. Então, além de você não ter a técnica do movimento, estar ainda tentando entender a técnica como é para chegar naquele movimento, você também precisa lidar com a dor que é chegar ali. Eu tô ouvindo aqui as aproximações entre o Polydance e a análise o tempo todo. Porque a gente também escuta muito, né? Mas em quanto tempo eu vou me livrar desse sintoma? Mas por que demora tanto para eu conseguir não repetir as coisas dessa maneira, né? Outro dia eu escutei assim, mas quanto tempo para parar de doer, né? E é singular esse tempo. Eu acho que é isso que também é tão angustiante, porque a gente está num momento de muito imediatismo. E aprenda Polydance em 1 mês. Dê aula de Polydance em 2 horas. Um negócio assim, né? Muito... que realmente pula, né? Pretende pular essa questão toda do processo. E realmente tem gente que vai muito rápido e vai ser muito mais rápido. Mas eu sinto que alguma coisa ali, mesmo que já tenha uma outra expertise, né? Uma outra habilidade do corpo, vai ter alguma coisa ali que vai precisar de um tempo para ser desenvolvida, né? Então, eu fico muito mexida, assim, muito cismada com todas as terapias, enfim, cursos de dança também, que prometem resultados muito rápidos. E aí, isso me leva para um outro lugar de, tipo assim, mas o que a gente vai fazer com esse tempo todo que sobra, né? Você vai fazer tão rápido e aí... ainda assim, a gente continua sem tempo, mesmo automatizando e delegando, né? Tanta coisa na vida, a gente se depara com a falta total de tempo. Então, eu fico pensando o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? O que está acontecendo?
sabe? Que essa coisa do tempo, né, é engraçado, porque eu sempre lembro do vídeo da Dilma que virou meme, que é nem todo mundo vai ganhar, vai perder, vai todo mundo perder. Eu acho, assim, de uma sabedoria psicanalítica, sabe? Assim, porque, de fato, vai todo mundo perder, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento em que todo mundo quer só ganhar. Então, quando você vai fazer algo que é rápido, né? Seja professora de pole dance em 2 horas. Não sei nem como é que isso é possível, mas enfim. É só uma brincadeira, mas um mês é real, né? Que também é absurdo, né? Porque um mês... Gente, quando eu comecei a fazer pole dance, em um mês eu estava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, né? Assim, uma questão mesmo de lidar com o seu próprio corpo, lidar com a barra, né? Acho que tem um momento também de você começar uma relação com a barra. Não sei se é uma viagem minha, mas assim, quando eu comecei, eu pirei muito nisso. Até ficava falando nas aulas da Roberta, da Carol, assim, meu Deus do céu, eu tenho que ficar descontrolada, então eu tenho que abrir mão do controle. Acho que tem muita coisa, né, quando você começa. Eu fico pensando como que alguém se prepara para ser professor em um mês, né? Assim como também tem curso, seja psicanalista em 2 anos, né? Então tem essa coisa achando que se for muito rápido, a gente vai só ganhar, né? Mas a gente sempre vai perder alguma coisa. Então, quando a gente faz algo muito rápido, a gente também perde. E perde o processo, né? Qualquer coisa que seja rápida demais, perde o processo. Porque é isso que você falou, as pessoas querem automatizar cada vez mais. Eu quero que você me cure agora, quero que você acabe com todo o meu sofrimento. E aí, sei lá, a pessoa tem 35 anos, ela está sofrendo há 34 anos, sei lá, 30 anos. E ela quer simplesmente acabar com esses 30 anos que foram, né, em uma sessão. Não tem como. E quem prometer isso está mentindo, com certeza, né? Garanto isso. Então, eu acho que tem essa vontade, né, de querer sempre ganhar alguma coisa e de não lidar com o perder, porque viver o tempo presente é saber que você vai perder alguma coisa. É saber que você vai deixar de fazer alguma coisa, que você vai ter que escolher fazer outra, né? Então, eu quero fazer... quero fazer uma outra coisa no pole dance, eu quero melhorar nisso. Bem, aí você precisa fazer outras coisas, sabe? Você precisa treinar, você precisa fortalecer, você precisa fazer uma série de coisas. Você precisa perder, entre aspas, um tempo para isso, né? Precisa se dedicar. E eu penso, né, que hoje que a gente está vivendo um momento também de um capitalismo neoliberal, em que tudo é muito individualista, né? Eu posso, eu sou, eu faço. Parece que, ao mesmo tempo que a gente acha que consegue fazer tudo sozinho, a gente também acha que tem um outro que vai consertar tudo pra gente. Então, não, é você que vai me curar, né? Você que vai me tirar dessa dor. Mas como que eu vou te tirar dessa dor, né? Se você, sei lá, vive num ambiente em que é pura dor. Sim. Eu não sei como é que faz isso. Então, acho que tem essa vontade mesmo, né, de querer, e tem de querer fazer tudo rápido, e tem a promessa, porque aí sempre tem gente que vai vender isso, né? E tem gente que vai vender isso porque tem gente que vai querer comprar. Eu acho perigoso, eu acho que com isso a gente também acaba formando pessoas que não vão saber lidar com a frustração mesmo. Eu acho que pensar o tempo, lidar com o tempo de uma forma tranquila para você, é saber lidar com a frustração. Semana passada mesmo, né? Era para eu estar aqui no Rio antes, né? Enfim, era para eu estar aqui na terça-feira à noite. E eu acabei, enfim, muitos imprevistos, não consegui voar. E é isso, gente. Eu vou fazer o quê? Não consegui voar. E é frustrante, né? Porque eu tinha toda uma agenda, eu tinha que estar aqui, eu tinha que fazer várias coisas. Mas não tenho o que fazer. E aí, nesse sentido, eu gosto muito da humorista Natália Cruz, né? Natália.Cruz, porque ela tem falado muito dessa vida assim. Gente, eu tenho que escolher o que eu vou resolver. Não dá para resolver tudo. E algumas coisas eu vou deixar passar. Eu acho que é um pouco disso que a análise nos ensina, né? Aprender a lidar com o real. Aprender... e não que você vai estar preparado, mas vai ter imprevisto na sua vida. Porque você não é um alecrim dourado, e só você não vai ter imprevisto, né? Todo mundo vai ter imprevisto.
Então, o real é, por exemplo, o fato de eu chegar no aeroporto no horário e perder e não conseguir voar. Esse é o real. Não tem como a gente prever que isso iria... Não tinha como prever que isso ia acontecer. Então, eu poderia ficar, nossa, tudo acontece comigo. Ai, a vida é essa. Tá vendo como eu não consigo fazer nada? Tá vendo como não sei o quê? Mas eu acho que a análise, né, faz com que a gente olhe para isso e fale, tá, mas o que eu posso fazer diante disso? Como que eu posso lidar com isso, em vez de só querer que tudo fique pronto imediatamente da forma que eu quero, só porque eu acho que é assim, né? E aí entra a questão do capitalismo neoliberal, que aí eu posso, eu quero, eu vou fazer. Não, você não pode, você quer. Tem uma sociedade toda aí acontecendo ao seu redor e você tem que saber respeitar essa sociedade e o tempo dessa sociedade. Né? Inclusive que a gente está vivendo um tempo que é um tempo do capitalismo, né? Um tempo em que não para a todo momento de querer acontecer coisas e produzir coisas. Mas eu acredito que a psicanálise, né, e acho que a dança também, pelo menos para mim, a dança representa isso, nos ensina a lidar com o tempo de outra forma, que é desafiar, né, o seu corpo, no caso da dança, né, que é olhar para si e se perguntar, né, eu quero mesmo pagar por isso, né, com o meu tempo? Então, fazer essa pergunta aí. Eu achei belíssimo agora você falar, né, dessa coisa da dança, desse desafio, porque me trouxe essa ideia do imprevisto. Ele traz a pausa pra gente, né? Necessariamente. Você teve que parar ali e ver. E aí eu lembro da minha analista falando pra mim que sem pausa não há música, também não há dança. Porque não, né, precisa dessa cadência, precisa daquilo ali, né, que para e volta. E os movimentos, eles têm um ritmo, mas uma hora tem uma pausa e aí volta. Não existe essa coisa ininterrupta, né? E às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo um pouco dessa ideia assim, ininterrupta do sempre tem uma informação nova, sempre tem alguma coisa diferente ali para estar sendo vista. Eu acho que as redes sociais e a internet trazem muito, né, dessa ideia ali de definitivamente tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme, inclusive, referência aí para a gente pensar, né, o tempo e o que a gente faz com ele, as escolhas, né? Então, eu acho que tanto para análise, quanto para dança, quanto para as relações, a pausa e o imprevisto trazendo essa ideia, né, de que a gente, às vezes, é atravessado por essas coisas e precisa parar. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. E uma coisa interessante que eu acho de ser falada aqui eu também faço psicanálise lacaniana e as pessoas estranham muito quando eu falo que eu não sei quanto tempo minha análise vai durar, né, minha sessão. Então, pode ser que ela dure 20 minutos, pode ser que ela dure meia hora, pode ser que ela dure 40 minutos, uma hora. Mas eu não sei, porque vai depender do corte. Então, explique um pouquinho mais sobre esse tempo lógico. Então, é uma treta, né, o tempo lógico, porque quando a gente fala isso, né, assim, que não tem uma duração, acho que isso já frustra a pessoa que procura uma análise. Acho que tem uma ideia de querer contar tudo, né, de falar tudo numa sessão, de dizer tudo aquilo que angustia. Eu acho que aí também já tem um corte, né, porque não tem como a gente falar tudo numa sessão. E pensar também aqui, né, olhando para o tempo lógico, que a associação é livre, mas não é tão livre assim. Quem está dirigindo o carro é o analista. Né? Porque se você for dirigir o carro, né, voltando ali para o negócio do voo que eu perdi, você vai ficar lá, meu Deus, eu perdi o voo, não sei o quê, né, e você vai ficar naquela repetição ali. Então, o analista está ali também para dizer, meu querido, você está vendo que você está repetindo isso, né? E o tempo lógico, ele acontece de uma forma que é diferente do tempo cronológico, porque o que a gente escuta é o que está por trás da história que se conta. A gente escuta o sujeito falar, né, e atualizar o inconsciente, né, ao menos para a psicanálise lacaniana, atualizar o inconsciente naquele momento ali na sessão. A gente tem a oportunidade de editar
de certa forma, né? Essa história, como a Carol havia falado, né? Que ela teve uma edição aí também. A gente edita isso. Então, quando você está contando a historinha, né? Vamos supor lá que é a historinha da Carol. Estava lá com meu pai, etc. Né? E eu espero. Você está lá contando a história e o analista está escutando. Eu espero. Né? O que ele está esperando? Então, isso para a gente é muito importante. Essa é a nossa técnica, é trabalhar com o significante. E por isso que o tempo não é cronológico, o tempo é lógico. E muitas vezes a pessoa não terminou de contar a história da viagem, né? Pegando esse exemplo, mas ela já disse muita coisa. Ela já falou várias vezes o que ela está esperando. E aí é ali que o analista vai intervir, né? Vai abrir o discurso, vai perguntar, vai falar. E ali pode ser o momento do corte. Porque é um corte para que ele perceba que é isso, né? É para que ele escute o que ele está dizendo. E não para que ele conte toda a história dele. Porque a história dele só sabe ele, né? Não tem como ele contar tudo para a gente. Isso não vai acontecer. E por mais que isso seja muito frustrante, né, para algumas pessoas, é a técnica da psicanálise lacaniana, porque senão você acaba ali falando só como se fosse um amigo, né? Eu vou falar tudo como se fosse um amigo. Estou na mesa de bar, vou contar toda a minha história. Ufa, desabafei. Não, peraí, né? Tem uma técnica, existe uma outra pessoa que está ali, né? Então a gente não está ali só para escutar, a gente está ali para operar, para fazer um manejo, né? Para manejar esse inconsciente e fazer com que esse sujeito consiga perceber. E o sujeito aparece entre os significantes, inclusive, né? Justamente quando fala eu espero, e aí em algum dia, um momento eu vou perguntar, mas Fulano, você está esperando isso, né? Você tinha falado disso aqui, qual que é a relação que você faz com essas coisas, do esperar com a viagem? É aí que o sujeito aparece. E aí também que a gente trava. Eita, não sei. E esse é o tempo. É por isso que a gente trabalha com o tempo lógico. Porque se a gente for trabalhar com o tempo do sujeito, a gente vai ficar lá escutando sempre as mesmas histórias. E a nossa função é operar nessa história e perguntar, mas peraí, porque eu faço isso porque a minha mãe fazia. Mas qual que é a relação entre o que a sua mãe fazia e o que você está fazendo agora? Porque tem um buraco aí, né? Minha mãe fazia isso e eu faço. Tá, mas qual que é a relação? É ali que a gente opera. E aí é interessante, né, que foi o que a gente estava falando no começo. Não é passado, presente, futuro. É o discurso que se atualiza agora. E a partir do momento que ele se atualiza, a gente faz esse corte. Quando o sujeito percebe alguma coisa, quando a gente faz uma intervenção importante. E aí aviso aos psicanalistas, né, também, às pessoas, que também esse corte não precisa ser violento, né? Pelo amor de Deus, né? Você pode, inclusive, fazer um corte dizendo, olha, vamos ficar por aqui hoje para você pensar um pouco mais nisso. Porque é para isso mesmo, né? Por isso que tem até o Lacan vai falar de uma certa vertigem. E dá uma vertigem, assim, quando você sai, né? Quando você está fazendo uma coisa que você acha que você sabe que está fazendo, não, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou esperar. E aí quando você para e, de fato, peraí, eu estou fazendo isso aqui por quê? Eu estou esperando por quê? Quem que eu estou esperando? Da onde? E dá uma vertigem, porque é como se sua realidade, o tempo e o espaço estivesse um pouco deslocado naquele momento, né? E aí é que entra o tempo lógico. Por isso que a gente sai perturbado da análise, em alguns momentos. Muito perturbada. Você ia falar? Quer falar? Não, é que eu ia voltar no que a Thaís falou de que as pessoas muitas vezes querem falar tudo, né? E aí me lembrou, voltando para a dança, muitas vezes quando a aluna está montando uma coreografia, ela quer botar tudo. Ela quer dançar tudo, mas não é de dançar tudo, ela quer botar todos os movimentos que ela sabe ali. Ou, mais que isso, os movimentos mais difíceis. E aí, ainda na questão da dança, aproximando a questão do corte com a questão do final de uma apresentação. Thaís, inclusive, às vezes também dá uma vertigem. Olha só. O final da apresentação. Eu lembro que na apresentação da Colômbia também tinha a questão da altitude, mas uma apresentação que nós três, né, eu, Fernando e Carolina, fomos dançar na Colômbia. No final, eu não conseguia respirar. Eu acho que a altitude teve um pouco disso, mas eu acho também que teve talvez uma vertigem ali do opa,
Fiquei meio bagunçada aqui depois dessa apresentação. E aí, em relação ao corte também, me parece como se o final da apresentação fosse um corte, né? Como se ali o final daquela música ele falasse, tá, agora a partir daqui acabaram os seus movimentos. Chega. Como se tá, a partir daqui elabora um pouquinho mais do que você fez, elabora um pouquinho mais do que você falou na psicanálise. Não, porque é o que produz um efeito ali, né? Um efeito no sentido, que era o que a Thaís estava falando. É a pessoa que fala espero, mas geralmente a gente passa um pouco deslizando ali pelas palavras, né? Sem parar. Então, esse corte, ele dá uma pausa ali que a gente, né, sente. Então, eu sempre sinto a onda analítica. Sempre. E uma coisa super interessante que acontece é que, às vezes eu saio, eu já faço análise há 10 anos. Às vezes eu saio e penso, nossa, fiquei um tempão aqui, deve ter passado uns 50 minutos. Aí eu olho no relógio e passaram 15. Então, assim, realmente o tempo acontece diferente ali. E aí eu volto na série Dark, que eu estava falando lá no início, e eles vão viajando no tempo, e aí o presente acaba influenciando no futuro, o futuro influencia no presente, que influencia no passado, e aí as coisas vão se desdobrando ali, né, na vida daquelas pessoas, daquelas famílias, daquela cidade. Então, eu acho que a gente também faz isso em sessão, né? Tanto falando, né, enquanto analisando, tanto enquanto analista também, pegando ali aquelas coisinhas, aqueles negocinhos assim que você passa, aí eu tô falando, aí pega mais isso aqui, né? Você tira ali aquela frase, aquela palavra, aquela coisa e aquilo marca e produz um efeito. E, enfim, aí vai influenciar também como você vê seu passado, como você, né, vai olhar para o seu futuro, como você está ali no seu presente. Eu acho que são as coisas mais bonitas, assim, de uma análise, né? Que é esse efeito, que não é feitiçaria, gente, é técnica. É algo que a gente aprende a fazer. Mas de produzir esse efeito que você sai assim, né? O que aconteceu? E aí daqui a 1 semana, 2 semanas, você volta na análise e fala, nossa, alguma coisa mudou. Eu não sei o que foi. E aí tem essa coisa, não, mas eu não sei muito bem o que aconteceu, o porquê disso, né? A gente querendo ir atrás dessas explicações. Quando na verdade é isso, né? Algo, de novo, né? Algo caiu, algo se perdeu, algo fez efeito em você, né? E acho que, para mim, essa é uma das coisas mais bonitas da psicanálise, assim, né? Esse efeito que faz, que é isso que você acabou de falar, né? Que é bagunçar mesmo, bagunçar um pouco a nossa linguagem. A gente fica, a gente é organizado dentro de uma linguagem, né? Que é uma estrutura, que ali a gente lê as estruturas, né? Mas a gente bagunça um pouco isso e fala assim, mas por que eu estou fazendo isso todos os dias, né? Por que eu retorno para esse lugar? Por que isso é tão valioso para mim, né? Por que eu não posso deixar isso ir embora? E acho que no análise a gente aprende a perder mesmo, né? Falar, mas eu não falei tudo. Pois é, não falou. Teve uma coisa que a Colette Soler falou uma vez, um congresso que eu fui de psicanálise há muito tempo atrás, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que ela falou assim, o tempo da psicanálise não é o tempo do capitalismo. E é isso, né? O tempo da psicanálise não é o tempo do capitalismo, que é produza, me dê resultado agora, eu quero saber disso agora, e eu quero que seja feito dessa forma. Não, a gente vai produzir uma outra coisa. Para que você quer isso agora? Por que você quer que seja produzido desse jeito? Como que você opera nesse imediatismo todo? E sobre os processos, né? Aí a gente está falando aqui de análise, de dança. Eu não consigo parar de pensar no meme como é o percurso em análise. É uma criança na montanha-russa. Já viu? Muito bom. É bom demais. Que ele tá ali, ai, nossa, ai, grita,
meu Deus, socorro. Ai, nossa, não, que delícia, que bom. Ai, meu Deus, que merda. Socorro, me tira daqui. Ai, não, agora tá bom de novo. Então, na dança a gente também vive muito isso, né? Porque o nosso corpo ele vai estar ali o tempo todo atravessado pelo que a gente está vivendo, né? Pelo que a gente está passando, pelo que a gente está falando, o que estão falando da gente, né? O nosso entorno, e cada corpo aí, nesses recortes, vai ser atravessado de uma maneira diferente. Mas também tá bom, tá ruim, aí tá bom de novo, aí parece que piorou, aí tá bom de novo. E assim a gente vai, né? E saber atravessar isso sem matar o tempo em que você tá agora, né? Que às vezes tá uma merda. E é isso. E sem se matar, né? Também é bom. Exatamente, exatamente. Uma vez a minha analista falou, mas desse jeito você... O que você tá fazendo com o seu tempo presente, né? Esperando esse futuro aí, essa coisa que vai acontecer que você quer tanto, mas e aí? Até chegar. Vai chegar, mas e até chegar, né? Então, é sobre. Então, eu lembrei de um texto da Audre Lorde, não sei se vocês conhecem, chamado Os Usos do Erótico, em que ela fala da importância do erótico, né? De ter uma relação com o seu trabalho, com as coisas da sua vida que tenham esse prazer, né? O erotismo, essa paixão. E que a gente perde muito, né, desse erótico porque a gente não consegue parar, ter tempo para ter esse prazer, né? E essa pausa, o não fazer nada, o ócio, né? O não ficar só esperando, né? Para ficar, estou esperando, estou esperando, estou esperando. Porque se você está esperando, você também está fazendo alguma coisa. O quanto essa pausa é importante para que você crie, para que você faça outras coisas, para que você consiga produzir coisas interessantes para você e, portanto, que você sinta prazer, né? E aí, pensando nisso, né, eu lembro do desejo. Para nós, psicanalistas, né, o desejo é um posicionamento diante da falta. O desejo não é algo que você pega, que você quer, etc. É uma posição diante disso que falta. Como que você vai desejar se não tem falta? Como que você vai desejar se não tem espaço para você se movimentar? Como que você vai insistir, né, e querer, continuar querendo alguma coisa se você não consegue ter espaço para você, inclusive, criar algo que você quer, né? Acho que tem muito isso das pessoas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não sei como que eu faço. Você precisa parar para isso, né? E como a gente vive numa sociedade em que o tempo está sempre acelerado, em que você tem que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente não dá espaço para falta, para faltar, né? Para não ir em alguns lugares, ou ir em alguns lugares, para não estar, para não fazer certas coisas. E aí nos sobra espaço para o desejo. Não é à toa que muita gente fala aí, né, que a gente vive numa sociedade, né, com muitas pessoas com questões de depressão, de ansiedade, porque não tem espaço para o desejo, justamente porque não tem espaço para falta. Então, como que a gente deseja sem falta, né? Uau! Posso? Vamos ficar por aqui hoje. Thaís, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite, gente. Adorei. Eu amo o Pinup, é a minha segunda casa. Ai, maravilhosa. Obrigada por terem assistido ou escutado o podcast Mesa de Barra. Mais uma vez a gente agradece aos patrocinadores Pinup Poly Studio, Gaia Poly e Rolling Brand. E até o próximo. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.